O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta dos Espíritos: influência muito grande, uma vez que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E nos diz, então, Allan Kardec: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. E continua Allan Kardec: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Ainda Allan Kardec: aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. E continua Allan Kardec: semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Kardec continua: esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem em dormir. É que tem sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta
entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. E Kardec continua: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Continua Allan Kardec. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Meus amigos, traremos os comentários agora do grupo de estudos Núcleo Vinha de Luz, lembrando sobre essas anotações de Allan Kardec. O estudioso Cláudio Conte, contribuindo também, nos diz que a relação entre mente e corpo físico pode ser observada em alguns processos, dentre eles o sono e os sonhos. Observemos que nos momentos de emancipação da alma, o espírito trabalha, visita locais e encontra outros espíritos. Contudo, ao despertar, quando muito, tem apenas uma certa lembrança que se apresenta na forma de sonhos. Então, amigos estudantes, podemos considerar que, para o espírito exercer qualquer atividade, seja qual for, é necessário o processamento de informação. Assim, se não é processado no denominado consciente, o deverá ser no denominado inconsciente. Verdade. Podemos conceber então, Martinha, que o estado da região como consciente e inconsciente depende da situação, isto é, da ligação com o cérebro físico. É possível, portanto, considerar que o estado de perturbação vivenciado pelo espírito por ocasião da desencarnação está relacionado com a reorganização das diversas regiões da mente na relação consciente e inconsciente. Paulo, Regina e ouvintes amigos, por isso, quanto mais elevado, ou em outras palavras, quanto mais houverem sido assimilados os conteúdos do inconsciente, mais facilmente se processará a reorganização das regiões da mente e, com isso, menor a duração da perturbação na desencarnação e certamente mais suave para todos nós. E vamos ao comentário do Espírito Miramês. Certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do Espiritismo coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador prometido. Como nós costumamos dizer, o Espiritismo tem um certo peso, é um fardo pesado, mas pesado no bom sentido, no sentido positivo de que ele estreita de forma mais rápida esta relação que a gente acabou de citar, do inconsciente com o consciente, através do conhecimento, da vivência com as lições que o Espiritismo nos traz através do Evangelho. Exatamente, Paulo. E Miramês também nos relembra que, embora ainda sejamos espíritos imperfeitos, já conhecemos as verdades ensinadas pelo Cristo e, assim, nós temos plenas condições de colocá-las em prática, mesmo que nossas novas atitudes sejam ainda pequenas. Conhecendo-as, devemos começar. Essas lições, emitidas pelo Mestre, nós conhecendo-as, devemos começar pouco a pouco, então, a praticá-las, até
as integrarmos aos nossos hábitos, fundamentando-as solidamente em nossos espíritos. O hábito requer treinamento para virar hábito. Nós temos exemplos bem simples, cotidianos para dar, como escovar os dentes todos os dias após as refeições. Quanto mais conhecermos, meditarmos, sentirmos e vivenciarmos a mensagem do amigo divino, menos perturbações espirituais sofreremos após o nosso desencarne. Comentário do Espírito Miramês. A perturbação que ocorre no transe da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto e por vezes perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos, de conformidade com a nossa evolução. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, essa não impede a nossa lucidez. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Pois então, Regine Martinha, conforme citado por Miramês, aquele espírito que desencarna bruscamente em um acidente, por exemplo, gozando de saúde plena, certamente sentirá perturbação em maior grau, ou seja, nem saberá que desencarnou. Será tratado pela espiritualidade de maneira que seja esclarecido aos poucos de sua condição de retorno à erraticidade. Sim, Paulo. Mas quando nós já temos o estudo e a prática do Evangelho em nossas vidas, temos lucidez e entendimento sobre os acontecimentos, pois já sabemos acerca da imortalidade espiritual. Através do empenho nos estudos, as vivências gerais sobre a doutrina, bem como a nossa vivência no meio em que estamos, compreendemos que o nosso contrato carnal tem uma data de vencimento e que retornarmos à pátria espiritual é somente uma questão de tempo. Isso desde a minha infância, sempre a gente ouve falar, se tem hora para nascer e se tem hora para morrer. Não estava na sua hora, Então a gente, mas muitas vezes quando nós acabamos vivenciando muito o materialismo, nós nos esquecemos disso. Então a gente não aceita muitas vezes, não quer aceitar muitas vezes a morte. Mas uma vez, quando já estamos abertos, através dos estudos que fazemos, através do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho do Mestre, que nos traz toda essa claridade para as nossas mentes, acabamos entendendo sim que é uma questão de tempo. Viemos aqui para nos melhorar e teremos, obviamente, que voltar para casa, porque a nossa casa é a pátria espiritual. Essa oportunidade da doutrina espírita nas nossas vidas, amigos, faz com que seja mais fácil. Passando ainda pelos processos, todos eles de dificuldade, nesse trâmite da pátria física para a espiritual, como tu bem falastes, Regina? Essa vivência e o conhecimento e as conversas que nós trazemos desde a infância vão se tornando reais ao ponto de introjetarmos junto com a luz do Mestre, para que então, quando passarmos para a pátria espiritual, vivenciando o que temos que vivenciar no tempo certo, será mais sutil, mais leve, menos doloroso, podemos dizer. Menos traumático. E que entendamos isso de uma certa forma, porque temos, muitas vezes até na própria família da gente, pessoas que não têm ainda esse entendimento. Então o sofrimento é muito maior. O trauma de quem fica é muito maior, e aí vem aquela sensação que você está perdendo, que é o erro que a gente comete, porque na verdade a gente não está perdendo, Nos reencontraremos logo ali, em frente. Então seria assim uma forma que bom se muitas outras pessoas tivessem esse entendimento. Não que não vamos sofrer aqui, não que não choraremos quando alguém que amamos, que convive conosco,
volte para casa, para a pátria espiritual. Mas não é desespero, como o Paulo gosta de dizer, né? Não é a gente se desesperar. A gente vai sofrer com o entendimento de que, por um momento, que aqui parece longo, estaremos longe daqueles que amamos. É como qualquer experiência no nosso campo físico, material. Se você se lança do alto de uma pedra, num lago, você sabe como se lançar, como efetuar um mergulho. Agora, se você nunca mergulhou e você despenca acidentalmente da pedra, o baque é muito mais traumático. Desespero, né? Você pode bater na água de modo a quebrar uma coluna, ficar paraplégico. Agora, se você tem o conhecimento de como se deve fazer o mergulho, você se lança, mergulha com total tranquilidade e nada acontece. É mais ou menos essa transição da vida física para a espiritual. Se você já traz essa bagagem, esse conhecimento, o mergulho é menos traumático, como a Martinha está dizendo. E quando nós sentimos a falta daqueles que ficam ou daqueles que partem, também eu pensei, Regina e Paulo, por estarmos aqui para vivenciar e descobrir o amor, ainda não entendemos completamente esse amor divino, mas aquele que já faz parte da nossa vida deverá, sim, causar a saudade, o entristecimento imediato e primeiro daqueles que nos cercam. Porque qual o sentido de não sentirmos amor, saudade e querer ter os amados próximos? O que diferencia, então, é o entendimento. O entendimento e a preparação. Né? Se você vem na vida apenas vivendo, a cessação do fato de viver é traumático. Mas se você vem na vida sabendo que há esta separação, haverá este impacto, você se prepara para ele. Né? É como um cinto de segurança emocional, espiritual. O baque acontece, mas você está preso, você não vai lançado ao para-brisa e se quebra todo. É porque a doutrina é um consolo. A doutrina, quando levantou um pouco o nosso véu, nos dá essa certeza através do Evangelho do Mestre. É um cinto de segurança espiritual. Exatamente, que é só por um tempo essa separação. Sim, sabemos que nos veremos novamente. Eu tive colegas que bateram de frente em baixas velocidades e não se feriram, não foram ao para-brisa, ao painel, porque o cinto segurou. Agora, o vergão, o hematoma no peito ficou, porque existe o trauma, existe a dor, mas ela é menor. Se comparar um vergão no peito e uma batida no painel, no para-brisa, as consequências são muito diferentes. Então, né? Que tenhamos esse cinto de segurança emocional. A gente tem que estar com esse cinto bem afivelado o tempo todo. Graças ao nosso Pai, e ao Mestre Jesus, que já temos esse... E quanto mais a gente estuda, melhor a gente reforça esse cinto, não é isso? Daqui a pouco vem um airbag espiritual e por aí vão se somando os fatores de segurança que vão proporcionar essa transição do material para o espiritual com menos traumas, com menos dores, com menos dilacerações, digamos assim, né? Eu vou trazer o comentário do Espírito Miramês, Paulo, que vai elucidar lindamente a tua fala. Vamos lá. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Os que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos. E muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. O Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos os caminhos do amor que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Bendita a doutrina espírita, então podemos dizer, Paulo, Regina e ouvintes amigos. Bendita. Após a codificação do Espiritismo pelos espíritos benfeitores e Allan Kardec,
trazendo-nos então o conhecimento científico, filosófico e religioso, cumpriu-se a promessa do Mestre, do nosso Mestre Jesus, que nos traria um outro Consolador, que é a própria doutrina espírita. Um instrumento consolador, como falamos agora há pouco, para o nosso ser espiritual, encarnado ou desencarnado. Todos nós bebendo desta fonte que vai clareando nossa mente e melhorando a nossa caminhada. Pois bem, Martinha, Regina, devemos entender que as obras de Kardec e seu Pentateuco abriram um caminho para obras complementares, criando um vasto universo literário espírita, nos oferecendo de beber os ensinamentos do Evangelho do Cristo sob diversas óticas interpretativas, e donde podemos encontrar entendimento, amparo, alento e disposição para seguirmos em nossa jornada terrena e espiritual. Assim sendo, através das obras da literatura espírita, como A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, temos então acesso a relatos esclarecedores nos informando sobre a nossa condição de espíritos imortais criados por Deus. E quem tiver a oportunidade de ler, né, A Vida no Mundo Espiritual é composta de 13 livros, começando pelo Nosso Lar, né, e terminando com um romance espírita, conseguirá entender de uma certa forma o que nos espera ou de onde nós viemos, né? Porque é muito significativa para as nossas vidas e para o nosso entendimento, quem já estiver estudando a doutrina espírita. E eu volto então ao comentário do Espírito Miramês. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estão esperando, como o bom combatente que venceu a si mesmo. Pois é, né? Cristo já disse, eu venci o mundo. É muito variável, é o tempo então que dura essa perturbação que se segue à morte corporal. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos, como nos disse já Kardec no começo. Para aqueles que já na existência corpórea se identificaram com o estado que os aguardava, menos longa será. E é porque eles compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Serão esperados pelos irmãos de ideal que o antecederam e os receberão com amor e saudades para voltarem a trabalhar juntos na vinha do nosso Senhor. É um porto, né? Aqui, de um lado, temos a vida material. E aí, do outro, nós estamos chegando, aportando na vida espiritual. Então, lá do lado de lá, na vida espiritual, os nossos amores estão nos esperando. Os que ficam aqui, de uma certa forma, se entristecem, dependendo do grau de entendimento. Ou podem até se entristecer, mas de uma certa forma também se alegrar, sabendo que aquele amor está voltando para casa e que vai reencontrar tantos outros. É empolgante, é emocionante se a gente tivesse essa consciência, né? Embora dê uma certa tristeza, ao mesmo tempo uma alegria de saber que a pessoa está voltando. Que no próximo barco a gente está... Exato. Está embarcando no próximo voltando navio para casa, né? E indo para o mesmo destino, não é? É isso aí. E passamos então a mais um comentário do Espírito Miramês. Então vamos lá. Martinha. São duas forças imprescindíveis na vida da criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos.
conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno, sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação. E se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. Que palavras, né? Que palavras elucidativas que Miramês nos traz. E ele falando sempre dessas duas forças, né? Uma é o de conhecer e a outra de praticar. Aquela frase que tem no livro Renúncia, vocês têm de memória as quatro fases? Precisamos conhecer, meditar, entender, sentir e vivenciar. Então, mais ou menos o Miramês pega as 4 frases e resume nessas duas forças, né? Conhecer e praticar. E quantas foram as vezes em que nós já lemos esse tipo de chamamento para despertarmos então da inatividade, na qual, por acomodação, estacionamos por tempo demasiado? No momento que as lemos, nos reanimamos. Nos animamos muitas vezes porque ainda não as tínhamos, né? E pensamos, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes. Agora eu vou mudar e vou fazer diferente, vou praticar. Então recomeço, mas logo em seguida, por desânimo, falta de um real objetivo, ou por insegurança, ou mesmo por descaso, acabo paralisando novamente. Ou, como você disse lá atrás, falta de hábito. Né? O fazer o bem, o ser justo, o ser generoso, também passa a ser, num determinado momento, após o aprendizado, o entendimento, passa a ser um hábito. Né? Então, meus amigos, para que nós passemos para esta fase dos hábitos, nós temos que parar e pensar que às vezes estamos sujeitos às desculpas nobres. E aí eu pergunto, nós sempre as encontramos? Embora tantas sejam elas um tanto quanto não tão nobres. Não tão nobres. Não é mesmo? Meio egoístas, né? Ou se não muito egoístas. Né? No entanto, é importante lembrarmos o que até aqui falamos, como estudantes dessa igualmente nobre doutrina, que já começamos a nos mover. Esse é o convite da doutrina. Já enxergamos nossos erros, já sentimos vontade de mudar e já demos início ao processo de transformação íntima em busca das correções necessárias. Que é isso que a espiritualidade, essa que conduz o barco das nossas vidas, quer. Porque nós é que estaremos à frente desse barco também, determinando. Olha só, Martinha, desculpa te cortar, mas aqui está um pouco da frase do livro, né? Nós já conhecemos os nossos erros. Nós enxergamos eles, quando nós enxergamos esses erros, nós estamos meditando. Nós sentimos já a vontade de mudar, só falta a prática da mudança. Então, né, Regina, antes que isso aconteça, entretanto, continuaremos caindo sobre nossos próprios escombros. Ou seja, tropeçando naquele eu improdutivo e acomodado, ou naquele que ainda é impaciente. Já consigo visualizar então tais necessidades de correção. E logo começo a perceber que esses tropeções também vão me trazer entendimento, arrependimento e compreensão de que eu preciso fazer estas mudanças, buscar essas correções necessárias. E sem esquecer também, eu quero chamar para esse lado, que nós não podemos esquecer que nós somos rodeados de amigos, né? De amigos invisíveis aos nossos olhos, e que muitas vezes essa nossa conexão, esse nosso desânimo pode também estar acontecendo porque a gente dá brechas, e aí sutilmente vem aquelas ideias para que desistamos mesmo, para que não façamos a mudança. Mas eles são equivocados, eles não sabem ainda, assim como nós estamos no processo, né?
Então, é claro que as constatações recorrentes acerca desses tropeços podem ser desanimadoras e causam aborrecimentos. Porém, também nós já sabemos, através de relatos e histórias de tantos trabalhadores do Senhor, né, de Deus, e tantos benfeitores prepostos do nosso Mestre Jesus nas obras espíritas, que devemos nos perdoar, entendendo que se ainda não conseguimos atingir o almejado grau evolutivo ao qual aspiramos, ao menos estamos nesse processo, bem alicerçados, por hoje já conhecermos a doutrina espírita, que nos reapresenta as lições de Jesus. Tudo acontecerá a seu tempo, e a irritação, a ansiedade e a desesperança em nada contribuem para a nossa evolução. Ou seja, temos que parar, respirar, nos perdoar e sabermos que, assim como o sol, amanhã é um novo dia, então é um recomeço. Exatamente. O trabalho, então, reside, Regina, exatamente aí nessa insistência, nessa perseverança em acertarmos o passo, continuarmos o trabalho de autoaprimoramento, sentindo esta necessidade que nos vem através dos conhecimentos adquiridos no Evangelho. Dia chegará então em que acabaremos vencendo todos esses equívocos que ainda hoje nos nutrem e que pensamos ser alimentos necessários. Dia chegará em que já teremos higienizado, purificado nossos campos mentais e espirituais, a fim de não mais tropeçarmos nos mesmos erros. Comentário do Espírito Miramês. É muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. No entanto, certifica-te se as estás entendendo como ela é, com profundas ligações com nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontraram o Cristo nela, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho para Deus, por esse prêmio. Não obstante, se ela te faltar durante a vida, busca entender o que a dor quer te transmitir, ou, então, que ela quer te ajudar a permanecer consciente em todos os transes, principalmente na passagem do mundo físico para o espiritual. Juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia. Interessante essa fala do Miramês, me lembrou que eu vi um textinho que diz que o Chico Xavier, gente, disse que se não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, ele não teria ficado. Ele só ficou na doutrina espírita porque encontrou Jesus. Lindo, né? A doutrina, por ser, ter esse caráter de filosofia, ciência e religião, ela coopta vários seguidores através desses três, digamos, tentáculos de atração, Tem os que se aproximam pela racionalidade, outros pela filosofia, pelo esse lado científico, e outros também pela religião. Ela é diferente justamente por isso, Abrange um todo, três pontos fortes de atração, que de alguma forma estão sempre chamando interesse da percepção humana, não é isso? Miramês nos informa sobre, então, essa necessidade bastante importante. Ou seja, que não nos deve bastar tão somente a compreensão das correções morais de que fala a doutrina consoladora trazida em bom tempo pelo Espiritismo. Ele nos diz mais, não é, Regina? Isso, que essas correções morais, a reorientação das nossas ações no campo pessoal e social, o aprimoramento intelectual, o conhecimento científico, a evolução da sensibilidade humana, enfim, todas as evoluções que já podemos verificar ao compararmos o mundo atual ao de séculos anteriores, nem muito distantes, nos fazem ver que sim, a humanidade já deu passos evolutivos significativos na direção do bem. No entanto, tudo isso pode ruir de uma hora para outra se tal construção pessoal,
social não estiver adequadamente alicerçada. Como nós já sabemos e já estudamos, né, a casa tem que ser edificada em cima da rocha. Não sobre areia. E não sobre areia, que é muito fácil de ser destruída. E de que seria constituído esse alicerce, Martinha? E já de pronto, Miramês nos diz que o alicerce é o mestre, não é mesmo? Sim, o alicerce é o Mestre Jesus, Regina. E Miramês ainda nos diz mais. Nos diz que devemos tirar entendimentos de 2 lições básicas. As do Mestre Jesus, então, que são as mais preciosas, porque advindas do seu amor por nós, e aquelas provenientes das dores e desalentos causadas pelas dificuldades que teremos a enfrentar insistentemente por toda a vida terrestre. E ainda mais, meus amigos, que com Jesus nos amparando, as dores serão mais suportáveis, não apenas em nossas lutas diárias, mas também no momento em que estivermos nos despedindo da vida material, migrando para a espiritual, onde as perturbações tendem a ser mais ou menos intensas, conforme estejamos mais conscientes ou não acerca de nossa espiritualidade e dos aprendizados que houvermos auferido das lições do Divino Mestre. Já falamos anteriormente sobre este assunto, mas queríamos trazer para fortalecer o entendimento e o pensamento do que a doutrina espírita, à luz do Mestre, nos oferece na caminhada. Estávamos falando, você se refere àquela dobradinha do conhecimento consciente ligado ao inconsciente. Isso, né? A doutrina estreita mais essas 2 porções do entendimento humano. Falando ainda um pouco sobre este pensamento do consciente, do inconsciente, amigos, é lembrarmos de que o nosso consciente é o que está desperto na nossa vida atual, reencarnantes, espíritos. Mas o nosso inconsciente é a bagagem que carregamos das nossas existências anteriores. E esta bagagem, este inconsciente, vai se fundir ao consciente em determinado momento, que se dará a chave para abrir, então, que é o brilho a vossa luz, que era o que o Mestre queria e quer de nós. Porque à medida que trabalhamos essa luz de dentro para fora, nós vamos conseguindo distinguir e trabalhar as nossas imperfeições, nossos equívocos, e também despertando para o entendimento e o aprimoramento. Então é um trabalho de formiguinha, passo a passo, em várias oportunidades de reencarnação, mas que está ali conosco e carregaremos sempre. Muito bem, é como se fosse a consciência, a chama piloto, né? Está sempre acesa, a gente tem plena consciência disso, está sempre acesa, mas a grande chama, a grande luz vai acontecer justamente nessa fusão, né? Quando a consciência abrir as portas da consciência e fazer essa completude, né? Por aí. Enfim, Regina, Martinha, nós devemos entender que a vida é uma grande escola, na qual temos por missão nos esforçarmos ao máximo para que dessa escola tiremos os melhores ensinamentos a fim de construirmos em nós e ao nosso redor o melhor que a vida terrena pode nos dar, que seria o amor, a aceitação, respeito e a prática da caridade para com os nossos semelhantes. Pois é, amigos, assim procedendo, teremos enfim cumprido nossa missão, o projeto do nosso Pai soberano para toda a humanidade.